Olá pessoal, hoje iremos falar sobre a mineração e os seus impactos ambientais e sociais e como minimizar eles. A mineração teve início aí em torno de 1552 com a colonização do Brasil e teve um grande papel no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento das áreas do interior do país. A gente vê que essa importância continua até os dias de hoje, com um faturamento aí de cerca de 250 bilhões em 2022, representando aí uma participação de 4% no PIB brasileiro, com a geração de mais de 200 mil empregos diretos e 2,2 milhões de empregos indiretos. A divisão territorial hoje está concentrada aí a maior parte da produção em Minas Gerais e no Pará, sendo que a maior parte das companhias está localizada aí na região sudeste. É, com relação às substâncias que são produzidas aqui no Brasil, o destaque é para o minério de ferro, com 61% do faturamento de 2022 sendo composto apenas por ele, suas exportações, mas nós temos outras substâncias que têm menos relevância, mas que também são produzidas aqui, com destaque para o nióbio, onde o Brasil é o maior produtor mundial. Aqui a gente está colocando em contraponto a mineração legal versus a mineração ilegal. Na mineração legal, a gente tem autorizações governamentais, a regulação dos órgãos responsáveis, regulações trabalhistas e de segurança, a gente tem a arrecadação de impostos para que essa prática se torne aí mais segura e dentro das leis do nosso país. Já a mineração ilegal, a gente tem a falta de regulação ambiental, a gente tem impactos na fauna e flora, uma vez que não há preocupações ambientais, desmatamento, a gente tem a ausência de proteção dos trabalhadores, como dá aqui para ver na foto, a maioria dos trabalhadores não usa nenhum equipamento de proteção, e a gente tem a invasão de terras indígenas e de proteção ambiental. Os insumos da mineração são principalmente água, energia elétrica, combustíveis fósseis, explosivos, produtos químicos e equipamentos e maquinários, sendo que a mineração foi responsável pela utilização de 1 bilhão de metros cúbicos de água em 2016. A geração de resíduos da mineração pode ser separada em dois tipos, tá? Os resíduos, que são os outputs que têm a opção de ser reutilizados, reprocessados ou reciclados, tá? E aí dentro dessa classe a gente tem a classificação dos resíduos que são perigosos, então são solos e rochas contaminados, óleo, motores, mas que podem ser reprocessados, que tem como passar por um processo de revitalização, tá? E a gente tem também os resíduos não perigosos, que são minérios, metálicos, rochas, que podem ser reaproveitadas para a produção de cimento, entre outros, tá? E também a gente tem os rejeitos. Os rejeitos são resíduos sólidos líquidos que não têm possibilidade de tratamento ou recuperação. E esses rejeitos são geralmente armazenados aí em barragens, é, onde eles ficam ali armazenados, mas sem uma devida destinação. É, Impactos ambientais da mineração. Poluição hídrica, quando resíduos encontram corpos d'água como rios, lagos. Poluição do ar, no transporte com emissão de gases de efeito estufa. No processo de beneficiamento mesmo, material particulado na fase de perfuração, detonação de explosivos. Como possível ver aqui nos exemplos, há muita poeira. Poluição sonora devido ao uso de maquinário pesado, mas os explosivos são detonados. Como Santos 2014 diz, o ruído é um poluente invisível que lentamente vai agredindo os indivíduos, causando-lhes danos tanto auditivo como em todo o organismo. Há também a poluição do solo e visual. Aqui, por exemplo, é uma mina de carvão encontrado próximo à superfície, então é necessário que seja tirada toda a vegetação e há uma mudança drástica no cenário. Processo produtivo. Basicamente, o processo da mineração consiste na mina, em um processo de lavra e preparação, depois em estocagem
barra plantas industriais, um processo de venda e um processo de logística, ou seja, a entrega até o cliente. O que consiste a etapa de lavra e preparação? A preparação basicamente é a retirada do minério da rocha, ou seja, a perfuração da rocha, a colocação de explosivos, a detonação desses explosivos, a retirada dos fragmentos, o carregamento desses fragmentos em tipo de transporte até que ele chegue à etapa de beneficiamento, ou seja, uma preparação desse minério, que é basicamente eles moem o minério e separam diante de algumas características como tamanho, tipo de minério, valor comercial. Todas essas etapas têm um nome específico: britagem, peneiramento, lavagem, concentração, e tudo isso para chegar no produto que conhecemos comercialmente como aquele pó de minério que é levado a siderúrgicas e que posteriormente se torna os lingotes ou chapas de aço, por exemplo. Após isso, após a venda, temos a logística, ou seja, a entrega para o cliente. Essa entrega pode ser feita de diversas maneiras, seja de forma rodoviária, fluvial, ferroviária ou marítima. Vale ressaltar que há impactos ambientais durante toda a cadeia, desde a parte de lavra e preparação até a entrega ao cliente. A entrega ao cliente nós temos emissões de gases de efeito estufa, também temos emissões de gases de efeito estufa na lavra e preparação devido a todo o maquinário usado para tratar esses materiais quanto para transportá-los. Temos também muito material particulado devido ao pó e os metais pesados presentes na atividade por conta da perfuração e da utilização de explosivos. Também temos muita poluição sonora, então é possível ver e fica explícito que os impactos são grandes e recorrentes em toda a cadeia. Além dos impactos ambientais causados pela atividade de mineração, também existem alguns impactos sociais causados por ela. Aqui a gente listou os 4 principais, o primeiro sendo o deslocamento forçado. Por exemplo, quando uma grande empresa de mineração chega no lugar, em geral eles precisam de uma grande quantidade de terra para fazer a mineração. E com isso pode ser que algumas comunidades e famílias acabem perdendo seu local onde residem. Às vezes existe uma conexão com uma cultura com esse lugar, e pode ser que acabam perdendo e tendo que se locomover até para mais distante da sua fonte de sustento. Em segundo, a gente listou os danos à saúde, que essa atividade ela acaba poluindo o ar, água e solo de alguma maneira. E ainda existe a possibilidade de exposição da comunidade próxima a produtos químicos tóxicos utilizados por essa empresa, que podem causar danos à saúde dessa comunidade. Em terceiro lugar, os impactos culturais, que a atividade de mineração pode trazer à comunidade, como, por exemplo, ao ocupar esses grandes lugares de terra ou ao fazer alguma extração, acabarem destruindo alguns locais sagrados ou históricos para a região. E por último, o impacto econômico, que essas empresas ao chegarem acabam alterando toda a economia local, toda a estrutura que ali existia, e fazendo assim com que pequenos empreendedores acabam perdendo espaço. Bom, e falando sobre a logística reversa, e esbarrando aqui, né, de que forma ela acaba impactando o mercado de mineração e todos os seus stakeholders, começo aqui com uma abordagem rápida do que é, né, trazendo a definição de logística reversa, que é basicamente trazer de volta a escada, né, a cadeia de produtos ali que estão no nível ajusante, seja essa cadeia do consumidor ao varejista, ou do varejista ao fabricante, ou enfim, ao fornecedor, aquele que de fato extrai a matéria-prima. Então é uma cadeia que respeita esse caminho inverso. À direita, as classificações de retorno, né, tanto retorno pós-venda quanto retorno pós-consumo, que é basicamente um retorno de pós-venda daqueles produtos com problema de qualidade, enfim, descartes ou retorno de produtos derivados de processos comerciais, e um retorno de pós-consumo, basicamente aqueles produtos, aqueles bens duráveis ou semiduráveis que de fato têm um montante e acabam sendo descartados. Bom, entrando nesse tema relevante que a gente discutiu tanto durante as aulas, que é a dificuldade, né, o porquê das cadeias reversas serem mais complexas do que as cadeias diretas. E aqui a gente traz dois bullets aqui, explicando muito bem essa incerteza, né? São duas incertezas grandes aqui, realmente nesse processo de recuperação, que gera aqui uma certa complexidade do trajeto, né, do fluxo que esse produto acaba levando, sendo difícil mapear o melhor caminho, a melhor logística para esse tipo de serviço, e também o tempo, a qualidade, a quantidade, ou né, o formato que esse produto acaba sendo retornado. Então essas são algumas incertezas que geram uma certa complexidade, inclusive ao lado mostra um número até certo modo de baixo impacto de materiais que são reaproveitados, muito disso por conta dessa dificuldade.
E concluindo aqui um exemplo prático de um estudo publicado, um artigo publicado no Congresso de Minérios, né, de Mineradoras, em 2014 pela Universidade Federal da Paraíba, um estudo feito com principais empresas de minério, onde a gente já percebe aqui que apenas metade delas, das mais relevantes, tem algum tipo de participação ou tem alguma ação que utiliza da ferramenta da logística reversa. Destaque aqui para a Manabi, que utiliza de um recurso e tem um projeto em torno desse movimento, que é muito latente quando a gente pesquisa sobre logística reversa nas mineradoras, que é realmente a reutilização de insumos, a reutilização de materiais que, de certo modo, geram um montante grande de descarte ou até mesmo um montante tóxico. Nesse caso aqui, a Manabi teve um grande resultado nesse ano, no ano da pesquisa, que foi de 68% de teor de ferro com baixas impurezas recuperado. Né? Então, é um dado interessante que mostra um pouco na prática de que forma a logística reversa pode ser bem aplicada no mercado e no mundo da mineração. Medidas propostas, possíveis soluções. Biolixiviação é a primeira. Utilização de bactérias ao invés de produtos químicos para fazer a separação entre o que é um material com valor comercial e que é um rejeito inerte dentro das pilhas de resíduos. Segunda, reutilização da água. A água é um grande insumo na mineração, logo é necessário que não haja desperdício e além disso também é um recurso escasso, logo a reutilização da água traz grandes benefícios. Restauração e reabilitação da área degradada. A mineração muitas vezes requer que haja uma poluição do solo, uma poluição visual, principalmente quando a gente fala de minas de carvão, como mostradas anteriormente. Então é necessário que ao mínimo, após essa mineração, todo o local seja restaurado, recuperado ou até mesmo reabilitado. Uma outra possível medida é a utilização dos resíduos em outras indústrias, como por exemplo a indústria da cerâmica, a indústria da construção civil. Dessa forma gera um pouco de receita para as mineradoras e diminui o impacto desses rejeitos. Por fim, colocamos aqui também a mudança dos meios de transporte para meios de transporte mais limpos, à medida que o transporte está presente desde o início até o final desse processo produtivo. Aqui colocamos como dois exemplos o caminhão movido a gás natural, que tem uma emissão de gás de efeito estufa menor, é um combustível fóssil mais limpo. E também temos aqui o transporte ferroviário, mas nesse caso utilizando de hidrogênio verde, que não produz nenhum subproduto a não ser água.